quarta-feira, nós falamos aqui pérolas da graça. O tema desta pérola da graça é a igreja verdadeira. Há uma busca incessante pela igreja verdadeira. Todas as pessoas que são cristãs, e alguns dizem assim, eu estou procurando uma igreja para congregar. Talvez muitos dos senhores e que me assistem aí pelo YouTube já disseram isto. Ô irmão, e aí? Não, estou procurando uma igreja para congregar, eu estou visitando. E fui visitar aquela igreja, mas ainda não é o que eu estou procurando. E fui visitar uma igreja, fogo puro, o pastor lá usado, e é usado nas divinas revelações. Eu acho que eu vou congregar lá. É tudo o que eu procurava. Porque nós temos uma tendência a buscar a igreja verdadeira. E aonde está a igreja verdadeira? Vamos ler o que disse o livro histórico de Mateus, capítulo 16, versículo de número 18. Olha lá. Também eu te digo, Jesus de Nazaré falando com Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, inferno quer dizer sepultura, mundo dos mortos, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Note, ele não disse as minhas igrejas, ele não disse a igreja do Geraldo, a igreja do Antônio, a igreja do bispo Arnaldo. Ele não disse isto. Ele disse a minha. Ele não disse as minhas igrejas, como mais de uma. Ele disse a minha. Então quer dizer que a verdadeira igreja pertence a Cristo. E quantas são? Uma só. Então, esta igreja que pertence a Cristo, a morte não prevalece contra ela, contra a igreja. Por quê? Porque a igreja de Cristo não é parede. A igreja de Cristo não é uma organização. A igreja de Cristo são vidas que passaram da morte para a vida. A igreja são vocês. Qual é a igreja verdadeira? É a igreja que é constituída de vidas. Então, aonde estiver vidas reunidas, submetidas a Cristo, ali estará a verdadeira igreja de Cristo. E aonde ela está? Já disse, aonde estiver vidas reunidas. Ela pode estar na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Não importa. Não há um local, não há um ambiente físico. A igreja de Cristo não tem paredes. Ela se reúne aonde estiver o eleito. Esta é a realidade. Porque os homens vão defendendo placas, porque a minha igreja, porque o meu ministério, porque aqui, porque acolá, porque lá. Mas isso aí são igrejas no plural. Ele disse a Pedro, edificarei a minha. Você entende isto? Ele não disse as minhas igrejas. Se tiver mais de uma, já não é dele, ele só tem uma igreja.
Ele não disse, a minha igreja, uma está na França, outro está em Bogotá, outro está na Argentina. Ele não disse isso. Ele disse, a minha igreja está aonde as vidas estão. Porque a igreja de Cristo somos nós abençoados. Nós somos a igreja. Então a igreja verdadeira é formada por vidas, do qual ele é o cabeça, a suprema autoridade da igreja é Cristo. Mas eu estava numa igreja em que o pastor me excluiu. Você não estava na igreja de Cristo, você estava na igreja do homem. Você estava no CNPJ. Você estava em uma instituição religiosa. Você estava numa organização filantrópica. Porque a igreja de Cristo, ele garantiu que aquele que vem a ele, de maneira nenhuma, ele lançaria fora. Então, quem vem à igreja de Cristo, ele não lança fora. E outra coisa. Ninguém pode sair da igreja de Cristo. Uma irmã me disse assim, eu saí daquela igreja por causa daquela irmã. Você saiu de um encontro de vidas. Você saiu de uma reunião de pessoas. Porque talvez aquela irmã te feriu, você não foi madura o suficiente para suportar. Você saiu desta reunião. Da igreja, ninguém pode sair. Porque foi Cristo quem colocou as pessoas na igreja dele. Ninguém sai e só entra quem for membro da igreja dele. Então, é difícil para os pastores explicar isto, porque isto liberta. O senhor então está me dizendo que eu não sou obrigado a estar aqui esta noite? Claro que não. Você está aqui porque você entende que é pelo Espírito. Obrigado, nada acontece. Foi o profeta que disse, nem por força e nem por violência, mas tem que ser pelo meu Espírito. Olha o que Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 26. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Ele amou as paredes? Ele amou o templo? Ele amou as vidas. Agora leia comigo. Ele amou as igrejas? Ou ele amou porque só existe uma. Ele amou a igreja dele. Ele não diz assim, todas as igrejas que existem por aí eu amo. Não, porque todas as igrejas que existem por aí não é dele, são construções de homens. A igreja dele, ele comprou com o sangue dele. Ele regenerou, ele lavou, ele santificou pela palavra dele. Então, todas as vezes em que se refere à igreja, se refere no singular. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26, eu acho lindo 26. Para que a santificasse. A igreja dele já está santificada. Tendo-a purificado, a igreja dele já está purificada, por meio de lavagem de água pelo batismo. Quer dizer que ele santificou, purificou, por meio de lavagem de água pela palavra. Então, a única igreja, a verdadeira igreja, foi santificada, purificada, por meio da lavagem de água pela palavra. Esta que é a verdadeira igreja. Não é isso que se vê aí fora, aonde o homem diz, você quer fazer parte desta igreja? Quero, pastor. Então você vai se batizar nas águas. E depois então você vai tomar a Santa Ceia e você tem que dar o dízimo. Isto não é ser igreja. Isto é fazer parte de uma organização religiosa.
com regras e doutrinas que funcionava até a lei de Moisés. Deixa eu abrir um parênteses. Na lei de Moisés não havia igreja. Havia sinagoga. Não era igreja de Cristo. Era sinagoga judaica. Igreja de Cristo é da cruz para cá. Quando ele purificou, santificou, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. 27, para apresentar a si mesmo igreja pecadora, igreja miserável. Igreja o quê? E como que se dizem o contrário? Como que se dizem que a igreja está toda em pecado? Como que dizem que a igreja vai para o inferno? Ali diz que a igreja dele é igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem... Você faz parte desta igreja. Diga glória a Deus. Tá bom, entendi. Agora eu achei a verdadeira igreja. Então, no âmbito espiritual, esta igreja está perfeita. Somos nós, a igreja espiritual. No âmbito físico, vai haver problemas, porque aonde tem carne tem problema. Mas quem foi regenerado vai aprender a suportar uns aos outros em amor, porque na carne ninguém é perfeito. Então, para sermos igreja de Cristo, vamos ter que aprender a conviver um com os outros, respeitando a limitação, respeitando a fraqueza, a imaturidade, respeitando os mais velhos, exortando os mais novos, conduzindo os fracos na fé. Por quê? Porque enquanto carne, teremos debilidades. Então, isto é fazer parte da igreja verdadeira. Amados, se alguém sai da igreja por causa daquele irmão, nunca entrou lá por causa de Cristo. Entende? Eu estou na igreja de Cristo. A igreja são vidas. Espiritualmente estamos perfeitos. E fisicamente vai haver debilidade. E se Cristo me colocou na igreja dele, eu entendo que mais dias ou menos dias, eu vou me esbarrar na tua debilidade. E o que é que eu tenho que fazer? Suportar em amor. Entende? Mas as pessoas ficam assim: é porque eu não gostei daquele irmão, é que eu não gostei daquela irmã. Meu amado, então nós nunca entramos na igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, espiritualmente, ela é perfeita. Mas para o âmbito físico, vamos ter debilidades. E foi assim que Paulo tratou a debilidade dos coríntios. A ninguém conheceis segundo a carne. Então, a igreja verdadeira tem que estar debaixo do cabeça que é Cristo. Tem que reconhecer que o que governa todas as vidas é Cristo. E Cristo faz isso por meio da sua palavra. Você leu o versículo de número 26, Miguel? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, quando você entrar num ambiente, numa reunião, e você vai descobrir, este local aqui se reúne a igreja de Cristo, você vai observar pela palavra que é pregada. Se tiver uma palavra que é fora do evangelho, fora dessa lavagem pela palavra, não é a igreja de Cristo, é uma organização. Porque a igreja de Cristo tem que ter evangelho. Se não tiver evangelho, não é igreja. E olha o que Paulo avisou em Atos, capítulo 20, já estou terminando, Atos, versículo 20.
E o versículo de número 28, atendei por vós, disse Paulo à igreja, reuniu os irmãos em Éfeso, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, supervisores. A palavra bispo quer dizer episcopo ou episcopado, alguém que iria supervisionar para ver se o que pregava na igreja de Cristo era de fato o evangelho que santifica, que lava a igreja por meio da palavra. Paulo tinha esse ofício, ia de cidade em cidade, olhando para ver se o que pregavam lá era mesmo evangelho. Não é que é um homem para dominar as pessoas, para ter o primeiro lugar, para ter autoridade. Os membros do corpo não podem ter autoridade sobre os outros. Supervisores era alguém que estava ali encarregado de ver se o que se pregava ali era de fato o evangelho que lava a vida das pessoas por meio dessa água pura. Então ele disse: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorearde as igrejas. Uma só. Só existe uma. Ele não tem duas igrejas, uma daqui, outra na Inglaterra. Ele tem só uma, constituída de várias vidas. Pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha, versículo 29. Eu sei, disse Paulo como episcopo, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Quer dizer que Paulo iria sair, não iria supervisionar, ia sair o evangelho. Paulo era portador do evangelho. E o que é que iria entrar? Lobo vorazes. Com o quê? Com fita, com campanha, com dízimo, com isso, com aquilo, com dê o teu tudo, com venha para o altar. E se Paulo fica, ele iria mostrar que em todas as coisas vocês são mais do que vencedores, e a palavra vai lavando. Paulo iria dizer que da palma da mão do Pai ninguém vos arrebata, e a palavra vai lavando. Paulo iria dizer que vocês estão selados com o Espírito Santo da promessa, e a palavra vai lavando. E se Paulo sai, o lobo entra, com a doutrina de homem, com a ameaça, com o medo. Paulo disse: depois que eu partir, depois que a graça de Deus não fizer mais a lavagem de água pura, o que vai entrar no meio de vocês são lobos vorazes. E como é que a gente ia identificar esses lobos no meio da igreja verdadeira? 30. E que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas do evangelho. Nunca. Vão falar coisas pervertidas do meio de vocês mesmo. Alguém vai dizer: eu estou aqui primeiro, eu sou pastor, é porque Deus me levantou, é porque eu sou o único, é porque... Paulo disse: isto são coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de Cristo, atrás deles. Graças a Deus que nós temos falado ao quatro cantos desse país, que Geraldo não é pastor de ninguém. Geraldo é membro do corpo de Cristo junto com vocês, e que o pastor e o cabeça aqui é Cristo. Ninguém segue Geraldo. As pessoas leem junto com Geraldo o que diz o cabeça, o que diz o evangelho. Nós estamos seguindo esta palavra, não a Geraldo. A minha mulher só está me seguindo esse mês por causa do 13º. Você vê se as pessoas vão seguir Geraldo. E ele disse então no versículo de número 31, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de amoestar com lágrimas a cada um. E eu termino com 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da lei de Moisés,
e a palavra da sua. A igreja verdadeira tem uma palavra: o evangelho da graça de Deus. Então eu entro num lugar, deixa eu ver se esta é a igreja de Cristo. Se lá tem um homem que manda, se lá tem um homem que dita a regra, este local não se reúne a igreja de Cristo. Se reúne pessoas interesseiras, pessoas querendo resolver os seus problemas, pessoas querendo defender os seus títulos, pessoas em busca de suas realizações. Mas se eu entro num lugar e lá tem o evangelho, ali está a igreja de Cristo, tem alimento para a minha vida espiritual. Eu sei que ali eu serei alicerçado e conduzido pelo único pastor, que é Cristo. Você estará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Um grande abraço, até a próxima pérola da graça de Deus. Amém? Vamos dar